Falar de Covid longa, novo estudo ajuda a compreender causas da névoa mental. Muito bom, gente. Esse aqui é um dos melhores estudos que eu li nos últimos meses sobre Covid e que, assim, fantástico o trabalho dos pesquisadores aqui, tá? Para quem gosta de ler ciência, biologia, se você é estudante, lê aí que vai ser bacana. A galera falando um teste apenas. É caro, é caro, um teste por 60 conto, muito caro. Então, os pesquisadores avaliaram, pessoal, cérebros de pessoas mortas por Covid, que tiveram Covid grave, que morreram, tá? E viram lesão neurovascular com ativação do complemento e inflamação na Covid-19. O que é essa ativação do sistema complemento? É um sistema complementar ao sistema imune, que faz parte da resposta imune inata, e que forma imunocomplexos ali no, nos vasos da barreira hematoencefálica, que é a barreira que fica entre o cérebro e o sangue ali. Tá? Isso pode estar relacionado com sintomas que a gente tem visto na COVID. Então, por que esse estudo é maravilhoso? Vou mostrar para vocês aqui as fotos. Você tem o trabalho sendo executado desde o início até o final, tá? Todo bonitinho, com foto, com marcadores sendo avaliados. Então, eles viram marcadores de coagulação. Eles marcaram, de fato, nas imagens aqui, as pessoas, o cérebro das pessoas com marcadores de que o cérebro delas estava coagulando ali ao redor dos vasos sanguíneos. Eles viram marcadores de sistema complemento, que é um sistema que está ali agindo para combater algo infeccioso, tá? O que sugeriria uma ação do vírus ali, mas eu já vou explicar isso que não aconteceu. Então aqui tem eles compararam o cérebro de uma pessoa que não teve Covid, controle, né? Você não vê brilho nenhum, e os marcadores fluorescentes aqui brilhando, mostrando que o sistema do complemento está sendo ativado aqui ao redor das células do cérebro. É isso que essas imagens estão mostrando, tá? Você tem marcadores sendo ativados de células imunes. Então você tem marcador de macrófago, você tem marcador de célula T, que é o CD4, CD8, tá? Você tem marcadores de células imunes, mostrando que as células imunes elas vão para o cérebro na COVID grave. Por alguma razão elas são atraídas para lá e começam a atacar as células dos vasos sanguíneos do cérebro. Isso gera coagulação, gera inflamação, gera uma consequência da COVID muito séria, que é a inflamação cerebral, tá? E avaliaram também o tecido diretamente e viram que tem uma proliferação de células da microglia, ou micróglia para algumas pessoas, às vezes preferem falar assim, que seriam as células do sistema imune do cérebro. São células ali, gente, que se parecem muito com... que elas dão suporte, elas parecem estrelinhas, elas dão suporte para as células do cérebro e ficam ali limpando toda a porcaria que a célula do cérebro produz. Às vezes, no Alzheimer, por exemplo, você tem um acúmulo de placas beta-amiloides, de proteínas beta-amiloides e proteína tal no cérebro. São proteínas que essas células acabam comendo, elas vão limpando isso, tá? E eles viram que essas células na Covid-19, essas células da micróglia, elas estão aumentadas, tem um estímulo para ela aumentar a produção ali. Então tem alguma coisa no cérebro das pessoas com Covid que está atraindo células imunes para lá, inflamação e coagulação, e além disso, células que recuperam o sistema depois que tem algum problema. Então tem muita indicação de que tem alguma coisa rolando ali. Mas aí eles procuraram o vírus, isso que é muito doido. Eles não encontraram o vírus. Então o que eles sugeriram? Que provavelmente, devido às respostas imunes ali, eles avaliaram também os marcadores, provavelmente está acontecendo uma formação de imunocomplexos. O que é imunocomplexo? Você tem um anticorpo que se liga ali na célula do vaso sanguíneo, tá? Esse anticorpo atrai as células imunes, vai formando um imunocomplexo ali. Um imunocomplexo é uma bagunça de célula imune com substância, com proteína, vai formando um imunocomplexo que ativa a inflamação, entendeu? Não necessariamente é o vírus que está lá. Então aquela teoria de que o vírus infectaria o nervo olfativo, subiria para o cérebro, esse trabalho aqui, muito bom, não encontrou vírus no cérebro das pessoas, tá? Ele encontrou imunocomplexos, disparados por anticorpos contra a proteína spike do vírus. E aí, de cara, a pergunta que mais foi feita, né, até destaquei aqui o João Lucas, inclusive eu vi ele na live, não sei se ele está aí até agora. Ele perguntou para mim, na carona do assunto, os anticorpos criados pela ação da vacina poderiam causar algo semelhante? Porque se você tem anticorpos
sendo direcionados ao cérebro na Covid-19, anticorpos contra spike, sendo direcionados ao cérebro, e na vacina você produz anticorpos contra a proteína spike, por que não isso não produziria uma resposta no cérebro de vacinados? E aí, o estudo não avaliou isso, mas do ponto de vista imunológico dá para entender o porquê isso não acontece, tá? Não acontece porque na infecção, principalmente a infecção grave, você tem progressão da doença, você tem replicação do vírus, um aumento de citocinas inflamatórias, que são substâncias produzidas pelas células, isso vai aumentando, aumentando, aumentando todo dia, entendeu? E aí vai estimulando o sistema imune fica doido para destruir aquilo ali. Na vacina, você tem apenas uma aplicação, isso é muito legal de falar, porque na vacina você tem apenas uma aplicação ali no seu músculo, né? Em várias doses, mas as doses são salteadas justamente de tempos em tempos para poder dar tempo do seu sistema imune montar essa resposta. E você tem uma dose muito controlada de uma quantidade específica de substância que pode produzir esses anticorpos, tá? E na hora que a vacina entra no seu corpo, células ali do seu sistema imune, principalmente células apresentadoras de antígeno, elas vão comer o conteúdo da vacina, vão produzir a proteína spike na sua superfície e vão se ligar em células T apresentando o antígeno para essas células produzirem a resposta imune. Não tem replicação do vírus, é uma vez que isso acontece, de forma controlada. É como se tivesse entrado alguns vírus no seu corpo e nunca mais ele se replicou. Então, para chegar e causar um dano no cérebro, é muito tempo, muito trabalho ainda. O vírus tem causado isso em pessoas graves, eles avaliaram pessoas graves que morreram de Covid, ok? Então, para causar alguma coisa no cérebro, a vacina ela teria que ser replicante, né? Ela não é replicante. Muito importante citar isso. A vacina não se replica, ela é apenas uma aplicação ali que você vai ter durante algumas horas no seu corpo, estimulando a sua resposta imune. Totalmente diferente de uma infecção. Então, eu entendo que a primeira resposta seja pensar que a vacina possa causar isso também, mas não tem muito a ver, tá? Fiquem muito tranquilos com relação a isso. E sobre a questão da Covid longa, o trabalho sugere que essas microlesões nos vasos sanguíneos podem estar acontecendo em pessoas que tiveram Covid e que essas microlesões poderiam explicar um pouco da névoa mental, que é o brain fog, que é o você não conseguir fazer os pensamentos complexos por causa de microinflamações nos vasos sanguíneos do cérebro. Essa microinflamação vai acabar cicatrizando, porque é um fenômeno natural, e você pode perder ali algum tipo de resposta do cérebro normal, tá? Mas é muito microscópica. Esse seria o mecanismo pelo qual explicaria a névoa mental, que é mais comum em pessoas que tiveram Covid grave. É mais comum, tá? Isso também ajuda a explicar por que está acontecendo. Mas é doido, né? Assim, sobre esse estudo aqui, eu deixei na descrição. Eu achei maravilhoso o estudo. O trabalho é muito gostoso de ler, tá? Para você que quer dar um passo na ciência, entender um pouco mais, como é que eu faria, tá? Primeiro, você tem que entender um pouco mais de inglês, tem que saber inglês para poder ler, né? Dá para você traduzir? Dá, mas não é a mesma coisa, né? E você pode ir pesquisando o que significa cada coisa. Tá tudo explicadinho, gente. O estudo é muito bem feito. Você vai entender, por exemplo, o que é C1Q? O que é isso aqui? O que isso significa? Eles vão explicar lá, é um marcador do sistema complemento que serve para isso, entendeu? Então tem toda a explicação, um estudo muito bacana de ler, muito bem publicado e sensacional aí, nos dando mais respostas sobre a Covid.